Permutação, gente. Permutação é uma das contagens que é mais interessante. A palavra permutar você já conhece. A palavra permutar é trocar, né? Então, quando você tem uma questão e você sabe que você precisa usar a permutação nela, quando a quantidade de coisas, for igual à quantidade de vagas. Isso aqui é muito importante, gente. Quando a quantidade de coisas for igual à quantidade de vagas. Por que eu estou falando isso? Se você tiver 10 pessoas para colocar em 10 cadeiras, permutação. Se você tem uma fila indiana e quer saber de quantas formas essas pessoas podem ficar na fila indiana, permutação. Se você tem carros no estacionamento, vamos falar assim, e tenho 10 vagas e 10 carros, de quantas formas eles podem ficar nas vagas? Permutação. Sempre quando a quantidade de coisas for igual à quantidade de vagas, é uma questão de permutação. E se não for, não é uma questão de permutação. Nós falamos, se eu tiver 10 pessoas e quero colocar elas em 3 vagas, aí é o princípio fundamental de contagem. 10 para a primeira, 9, 8. Se eu tenho corrida, quero ver quantas medalhas de ouro, prata e bronze, então 10 pessoas na corrida e é 3 medalhas, não é uma questão de permutação. Só vai ser uma questão de permutação se a quantidade de coisas for igual à quantidade de vagas. E quando o sentido de permutação vai aparecer muito em alguns casos? Ela sempre, em alguns casos, vai caber o sentido de misturar. Se você está com uma contagem lá e viu que isso pode trocar de ordem, se você pensou em uma posição e viu que isso pode trocar de ordem, permutação. Viu? Porque a permutação é o que vai fazer essa troca de lugar deles. Porque a quantidade de coisas é igual à quantidade de vagas. Ok? Esse é o sentido da permutação e não pode perder isso aí para você fazer questões. Porque a permutação, ela se divide em 3 formas. Vamos começar pela permutação simples. A permutação, ela é uma permutação simples quando não tem elementos repetidos. Não tem elementos repetidos. Se não tiver elementos repetidos, ela é uma permutação simples. E a permutação de n coisas é o nosso n fatorial. A permutação de n coisas é o nosso n fatorial. Só fazendo um resumo aqui, um rascunho, um resumo do que seria esse fatorial, né? Vocês vão lembrar dele. Mas n fatorial é ele multiplicado por todos os seus antecessores. n menos 2, n menos 3. Isso é o fatorial, até chegar no 3 vezes 2 vezes 1, né? Se perguntarem para vocês quanto que é 3 fatorial, você vai fazer lá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Quanto que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Se perguntar para vocês quanto é 7 fatorial, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. Uma observação que nunca pode deixar de lado é se você tiver o fatorial de 1 e o fatorial de 0. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Viu? O fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Só para a gente falar um pouquinho aqui, a ideia de fatorial, sempre atenção com ela quando cair simplificar, viu? Se você tiver 8 fatorial dividido por 6 fatorial, se pedir para vocês simplificar isso, por exemplo, item A, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Vamos sempre fazer 8 fatorial. O que é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
E o 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá para ver que quando você faz o fatorial do 8, que é maior, na hora que ele chegar no 6, daqui para baixo vai ser tudo igual. Então você pode cancelar. A ideia de trabalhar com fatorial é essa. O maior sempre chega no menor. E quando ele chegar, você não precisa trabalhar mais. Você falar 10 fatorial dividido por 12 fatorial. 10 fatorial dividido por 12 fatorial, então é só fazer o 10 é menor, deixa quieto. O 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Cancelando o 10 com 10, lá fica 1, então vai ficar 1 sobre 132. Se falasse ao item C, n mais 2 fatorial dividido por n fatorial, o maior é o n mais 2. E o n mais 2, fazendo o fatorial dele, vai chegar no n. Então vai ficar n mais 2. O antecessor de n mais 2 é n mais 1. E o antecessor de n mais 1 é o n. Chegou, deixa o n fatorial. Cancelo, cancelo. Vai ficar um n mais 2, que multiplica n mais 1. Se quiser multiplicar isso aqui, vai ficar n ao quadrado mais 3n mais 2, fazendo distributivo aqui, né? Então, pessoal, esse é um resumo do que é o fatorial. Claro, o que vocês vão precisar em análise combinatória é somente isso, entender que o maior chega no menor para você cancelar. Então, voltando em permutação. Permutação simples quando não tem elementos repetidos. E a permutação de n coisas é o nosso n fatorial. Então, vamos começar a resolver exercício envolvendo permutação. Ok? Vamos para o primeiro. Começando a primeira questão. Em uma estante, tenho 4 livros de matemática, 3 livros de física e 2 de história. De quantas maneiras diferentes posso colocá-los na estante? Vamos imaginar esses 9 livros, né? Eu tenho 9 livros e 9 vagas, para a gente não precisar ficar escrevendo tanta coisa. Olha só, a pergunta dele de quantas maneiras diferentes posso colocá-los na estante. Não tem nenhuma restrição, se não tem nenhuma restrição, os livros, claro, são diferentes. Então, permutação de 9, que é o nosso 9 fatorial. E com certeza vai ficar assim. Mas quem tiver curiosidade para saber quanto é 9 fatorial, é 362.880. E isso é o total de formas diferentes que eu posso colocá-los na estante. Segunda questão. Olha lá, em uma estante tem 4 livros de matemática, 3 de física, 2 de história. De quantas maneiras diferentes posso colocá-los na estante? De modo que os livros de matemática fiquem juntos. Agora já é diferente. Sempre quando tiver essas restrições, análise combinatória são os tracinhos. Então vamos pensar nos tracinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que os livros de matemática fiquem juntos, então vou fazer um grupão para eles. Está aqui. Esse é um grupo formado por livros de matemática. Então, o que eu fiquei? Esses 5 livros aqui estão fora. Fora do grupo que eu quero que fiquem juntos. Então, esse grupo agora vai ser contado como uma coisa. E eu vou ter ele como 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Olha que ele falou que os livros de matemática precisam ficar juntos, mas não falou o lugar que eles precisam ficar. Então, o juntos pode ser aqui, o juntos pode ser no meio, o juntos pode ser no final. Então, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas podem misturar. E se elas podem misturar, permutação de 6. Agora, olha só que ele falou que os livros precisam ficar juntos, mas não falou a mesma ordem. Então aqui eu tenho uma permutação de 4 coisas. E as 2 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Olha o princípio fundamental de contagem. Se as 2 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, multiplique. Então é 4 fatorial vezes 6 fatorial. 4 fatorial é 24, 6 fatorial é 720. E se eu multiplicar 24 vezes 720, eu vou encontrar 17.280. Que essa é a resposta dos dois. Ok? Atenção, sempre quando falar juntos, faz um grupo para eles. Então, continuando aqui.
Em uma estante tem 4 livros de matemática, 4 livros de matemática, 3 de física, 2 de história. De quantas maneiras a gente pode colocar na estante, de modo que os livros de mesmo assunto fiquem juntos? A análise combinatória são os traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Livros de mesmo assunto, então vou juntar aqui 4 livros para matemática, 3 livros aqui para física e 2 livros aqui para história. Eu quero que esses grupos aqui fiquem juntos, né? Porque os livros de mesmo assunto precisam ficar juntos. Mas para ficar juntos, matemática está começando, pode ir lá para o final, né? Esses grupos podem trocar de lugar entre eles. Então eu tenho 3 grupos para mudar de lugar, permutação de 3. Os livros de matemática estão juntos, mas podem trocar de lugar, permutação de 4. Os de física a mesma coisa e os de história a mesma coisa. Tudo isso precisa acontecer juntos, sai multiplicando. 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Resolvendo cada um dos fatoriais, eu vou ter 16 vezes 6 vezes 2 vezes 6. Primeiro resolve o fatorial para depois multiplicar. E agora, 16 não, 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Quase que eu erro aqui, ó, 24. 4 fatorial é 24. 24 vezes 6 vezes 2 é 6. Então, se eu multiplicar 24 vezes 6 vezes 2 vezes 6, eu vou ter 10.728. Ok? Mesma coisa, gente. Faz os grupos. Sempre quando falar juntos em análise combinatória, o grupo você tem que fazer o grupo. Agora, olha só. Outra questão, só que não tem nada a ver com o que nós estamos puxando, mas é uma questão interessante da Mackenzie. 5 casais resolveram ir ao teatro e compraram os ingressos para ocuparem todas as 10 poltronas em uma determinada fileira. O número de maneiras que essas 10 pessoas podem se acomodar nas 10... Olha só, você viu que ele mudou? 5 casais, parará, depois ele falou. Maneira que essas 10 pessoas, então ele está contando as pessoas como se fossem coisas separadas, não está juntando os casais. As 10 pessoas podem se acomodar nas 10 poltronas, então você viu 10 pessoas, 10 poltronas, sem restrição de casal ficar junto. Mas tem isso aqui, ó. Se um dos casais brigou e ele não quer sentar ao lado dela, ou eles não querem sentar lado a lado. Um casal brigou e não quer sentar, não podem sentar ao lado. Então, primeira coisa que a gente tem, um casal brigou e não pode sentar ao lado. Se a gente pensar nisso, 10 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essas duas pessoas que não podem sentar ao lado teriam muita restrição. Por exemplo, uma aqui, a outra pode sentar aqui, 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 aqui. Depois você teria que trocar a pessoa de posição, por exemplo, aqui. Aí ela pode sentar aqui, aqui, aqui. É muita restrição. Então, o que nós vamos pensar? Se as 10 pessoas, essas duas, não querem sentar uma do lado da outra, então, de todos os casos possíveis, eu não quero que elas estão uma do lado da outra. Então, é isso que eu vou pensar. De todos os casos possíveis, eu não quero uma do lado da outra. É como se fosse aquele pelo menos que a gente discutiu lá atrás. E o que seria esses todos os casos possíveis? Todos os casos seria qualquer pessoa em qualquer vaga. Então seria a permutação de 10. Permutação de 10, 10 fatorial. Eu não vou resolver o fatorial porque as respostas estão com o fatorial. Então, agora o que eu não quero? Vamos fazer o caso aqui do casal junto. Isso eu não quero. E se eu fizer o caso do casal junto, é só de tirar de todos os casos o casal junto. O casal junto seria o quê? 10 traços, vamos sempre lembrar disso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10 traços eu não quero o casal juntos, então faço um grupo. Eu vou fazer os casos do casal junto, né? Faço o grupo dos dois. Lembra agora, ele ficou sendo um caso. Eu vou ter 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 9 coisas para misturar. 9 coisas para misturar. Uma permutação de 9. Agora, o que eu tenho? Os dois que estão juntos, mas não precisa estar na mesma posição. Então, eu tenho uma permutação de 2 aqui também. Então, eu vou ter um 2 fatorial vezes 9 fatorial. Vou desenvolver só o 2 fatorial, que ficou 2 vezes 9 fatorial. Então, olha só, o primeiro caso, que é 10 fatorial, são todos os casos possíveis. Esse aqui é a quantidade de formas desse casal estar junto. E isso eu não quero. Se isso eu não quero, a minha resposta vai ser o quê? Os 10 fatorial subtraindo 2 vezes 9 fatorial. Subtrair do jeito que está, eu não consigo porque a parte literal daqui é 9 fatorial e aqui eu tenho 1 vezes 10 fatorial. A parte literal aqui é 10 fatorial. Mas o 10 fatorial eu posso colocar 10 vezes 9 fatorial menos 2 vezes 9 fatorial. Agora os dois são iguais, então eu posso fazer 10 menos 2 vezes 9 fatorial. E eu vou ter como resposta 8 vezes 9 fatorial. E é isso. 8 vezes 9 fatorial. Ok? Pessoal, atenção com esse tipo de questão. São questões que a gente tem que ter muita atenção, essas questões de permutação. E vocês vão ver que não foge muito do que nós estamos falando aqui. Ok? Então, vamos para mais questões. Continuando com a resolução de questões, gente. Próxima pergunta aí. Quantos anagramas tem o nome Marcos? Isso é um jeito de questão de permutação, gente. Toda questão de permutação é uma questão de formar anagramas. Se o cara colocar aqui a formar anagramas, é uma questão de permutação, viu? E ele pergunta, quantos anagramas tem o nome Marcos? Olhando o nome Marcos, dá para ver que ele não tem repetição de letras. Se não tem repetição de letras, permutação de 6 letras, acabou. 6 fatorial, 720. Não tem repetição, é só fazer a permutação deles. Próxima questão. Quantos anagramas do nome Marcos começam com M? Então, começam com M, análise combinatória é traço, só pensar nesses traços. Olha lá, 6 traços. 5, 6. Eu quero que comece com M. Então, eu tenho uma possibilidade para começar com M. E daqui para frente, eu tenho permutação de 5 letras. 1 multiplicando não faz diferença. Então, é só o 5 fatorial que dá 120. Próxima questão. Quantos anagramas começam com M e terminam com S? Gente, vai pausando o vídeo e vai fazendo antes de mim para ver se é isso mesmo, já vai conseguindo como estudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que comece com M e termine com S. Uma possibilidade de ser M, uma possibilidade de ser S. Aqui no meio não tem restrição. Permutação das 4 letras. Multiplicar por 1 não faz diferença. Então fica só o 4 fatorial, que dá 24. Próxima questão. Quantos anagramas do nome Marcos começam com vogal? Agora, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vogal no nome Marcos é a vogal A ou se não a vogal O. Então, para começar com vogal, eu tenho 2 possibilidades. Lembre, esse 2 aqui representa a possibilidade. Eu não estou usando as 2 vogais, estou usando uma ou a outra. E aqui para frente eu posso permutar as 5 letras que sobram. Usei uma, a outra está correndo aqui. Usei a outra correndo de cá. Então, cá 2 vezes o 5 fatorial, que dá 2 vezes 120, que dá 240. Próxima questão. Quantos anagramas do nome Marcos terminam com consoante? Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consoantes do nome Marcos é o M, o R, o C e o S. Temos 4 possibilidades de consoante, terminar com consoante. As outras letras, misturar à vontade. Permutação de 4. Então ficaria 4, a permutação de 5. 4 vezes 5 fatorial, 4 vezes 120, dá 480 casos. Próxima questão.
Quantos anagramas do nome Marcos começam com vogal e terminam com consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar com vogal, terminar com consoante. Então eu tenho 2 vogais para começar, 4 consoantes para terminar, e no meio aqui eu tenho uma permutação de 4. Então ficaria 2 vezes 4, a permutação de 4 é 4 fatorial, que ficaria 8 vezes 24, e se eu fizer 24 vezes 8, eu vou encontrar 192, que é a nossa resposta. Ok? Pessoal, vai tentando antes de mim, e aí já vai servindo como estudo. Próxima questão. Quantos anagramas começam e terminam com consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu quero que comece com consoante e termine também com consoante. Então, agora eu tenho 4 possibilidades de consoante para começar. Aqui no final, como é possibilidade, eu não posso usar a mesma consoante que eu usei ali, porque são letras distintas. Então eu tenho 3 possibilidades. Já usei uma, sobraram 3. E agora aqui no meio sobraram as 4 letras. Permutação de 4. Então ficaria 4 vezes 3 vezes 4 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, vezes 24 dá 288. Pessoal, só para continuar aqui, para não deixar assim no vácuo, quando eu falo aqui 4 possibilidades, porque das 4 consoantes eu vou usar elas para uma vaga, então não tem permutação aqui não, viu? É possibilidade, 4 possibilidades. Só existe permutação aqui, ó, porque 4 letras, 4 vagas. Só existe aqui, não, aqui é uma vaga para 4 possibilidades de letras. Então, voltamos lá no princípio fundamental de contagem. As contagens vão sempre agrupando, vai sempre juntando uma com a outra, uma sempre vai precisando da outra. Continuando. Quantos anagramas do nome Marcos tem M e AR juntas? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os juntos aqui, falou juntos. Então, juntos, juntei um grupo aqui para eles. Se eu fiz um grupo, eu vou ter ele como uma coisa, 2, 3, 4 coisas. 4 coisas para misturar, permutação de 4. Agora, o M e a R está junto, mas pode misturar também, permutação de 3. Então eu tenho, os dois precisam acontecer ao mesmo tempo, 3 fatorial vezes 4 fatorial. 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24. 24 vezes 6, nós vamos ter 144. Próximo caso. Quantos anagramas do nome Marcos começam, tem M e R juntas nessa ordem? Falou juntos de novo, gente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, falou juntos de novo, um grupo para eles. Eu tenho 1, 2, 3, 4 coisas para misturar. Então, 4 coisas para misturar, permutação de 4. Só que agora, olha só o que ele falou. Tem que estar juntas, mas tem que estar nessa ordem. M e a R tem que estar nessa ordem. Então, não tem uma permutação aqui, não vai mudar de ordem. Então, eu só tenho o 4 fatorial, que é o 24. Próximo caso, ele fala assim, ó, quantos anagramas tem M e a R nessa ordem? Faltou uma palavrinha aqui, né? Qual palavrinha? Olha os dois casos anteriores. Quantos anagramas tem M e a R juntas? Tem que estar juntas. Quantos anagramas tem M e a R juntas nessa ordem? Mas aqui só falou nessa ordem. Então aqui não precisa estar junto, gente. Então se a gente pensar nas 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser que seja M, A, R, 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 porque está na ordem M, A, R, mas não precisa estar juntos. Então, se a gente pensar nisso aqui, vamos tentar montar uma regra aqui, porque se você pensar no M, A, R nas 3 posições, o que sobra é uma permutação de 3. Mas se a gente... M, A, R, né?
nas 3 posições, o que sobra é a permutação de 3. Mas se você pensar nas 2 primeiras e na quarta, o que sobra também é uma permutação de 3. Se eu pensar trocar o A de posição, também sobra uma permutação de 3. Porque as outras 3 letras podem misturar à vontade. Só o MAR que não. Então, mas e se eu mudasse de ideia? Falasse assim, ó, o MAR também pode mudar de posição. Se o MAR pudesse mudar de posição, gente, se a gente separasse assim, as 3 primeiras para o MAR e as 3 últimas para o COS, seria uma permutação de 3 aqui, uma permutação de 3 aqui. Se o MAR ocupar a primeira, a segunda e a quarta, seria a permutação de 3 deles e a permutação de 3 das outras. Então, gente, o que não quero aqui é que mude posição. Uma delas não pode mudar de posição. Então, pensando naquele primeiro raciocínio nosso, da permutação de 3, o que eu tenho que fazer é cancelar uma permutação de 3 da troca de posição do MAR. Porque toda vez que aparecer MAR, seria MAR, MRA, AMR, ARM, RMA, RAM. Não é essa todas as permutações do MAR? Mas você não quer todas as permutações. Você só quer uma delas. E uma delas significa que é somente 1/6 disso. 1/6 de tudo, né, que pode aparecer. 1/6, o que significa esse 6 aqui? Esse 6 é o fatorial do MAR. Então você quer 1/3, 1/3 fatorial, 1/6 de tudo. Tudo nós já sabemos que é 720, né? Então você só quer 1/6 disso. Colocando isso numa regra, para vocês memorizarem essa regra, sempre que você não quer a troca de posição, essa é a regra. Sempre que não quero a troca de posição de um grupo, não quero a troca de posição de um grupo, a troca de posição de um grupo, no caso o grupo aqui é o MAR, né? Divide pelo fatorial da quantidade de elementos desse grupo. Pelo fatorial da divide todo, você vai completo, né? Divide todos os anagramas, todos os casos possíveis, que não precisa ser anagrama, todos os casos possíveis pelo fatorial da quantidade de elementos do grupo. Elementos do grupo. É isso que eu estou falando. Então, a ideia é essa aqui, ó, 1/6. Por que 1/6? Porque o MAR é o único caso que eu quero de todas as permutações dele. Mas a gente pensando numa regra, é isso aqui que eu estou falando. Sempre que eu não quero a troca de posição de um grupo, divide todos os casos possíveis pelo fatorial da quantidade de elementos do grupo. Todos os casos possíveis seria aquela nossa permutação de 6, né? Sobre eu não quero a troca de elementos do MAR. Então eu tenho que dividir por 3 fatorial. Então ficaria 6 fatorial por 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancelo, cancelo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 casos. Se acaso falasse MARC, eu ia pegar a permutação de 6 e dividir por 4 fatorial. Se falasse somente o MA só, eu ia pegar a permutação de 6 e dividir por 2 fatorial. Sempre que eu não quero a troca de ordem daqueles elementos, eu divido pela permutação deles. Ok? Vamos para a próxima.
Colocando os 720 anagramas do nome Marcos em ordem alfabética, qual a posição do nome Marcos? Agora, gente, essa aqui não tem regra, é fazer um por um. Mas um por um assim em partes, né? Porque sempre quando eu quero falar em colocar em ordem alfabética, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer qual é a primeira palavra. Colocar o nome Marcos em ordem alfabética, a primeira palavra seria A, B, C, D. Espera aí. A, C, D, E, A, B, C, D, M, N, O, P, Q, R, S. Essa é a primeira palavra. Então, gente, ela é a primeira palavra. Aí ele pergunta, qual é a posição do nome Marcos? Então, dessa palavra, eu quero chegar no nome Marcos. Então, gente, o que ele está falando? Se essa é a primeira palavra, as primeiras palavras, vamos falar assim, colocando em ordem alfabética, então quer dizer que como se meu dicionário só tivesse essas palavras. Quando a gente olhar um dicionário, vocês vão ver isso, que é a mesma coisa de colocar números em ordem crescente, que aparece muito, colocar palavras ou número em ordem crescente aparece, e é bem tranquilo que os dois funcionam da mesma forma. Eu vou discutir o quê? Os começados com a primeira, porque se você for discutir em dicionário, quando te falar assim, a palavra Marcos e a palavra Moisés, você sabe que as duas começam com M, mas o Marcos vem antes porque é a letra A, né? Se você pensar Marcos e Mariana, pode colocar o quê? As três primeiras são iguais, mas como o C vem antes, então, em ordem alfabética, o Marcos aparecia antes. Então, a nossa discussão é sempre da esquerda para a direita. Eu vou olhar da esquerda para a direita, no caso aqui, vou ter que olhar letra por letra, viu, gente? Então, não tem regra, tem que olhar letra por letra. 3, 4, 5. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu preciso chegar na letra M, mas olhar da esquerda para a direita. Antes de chegar na letra M, que é a terceira letra, eu tenho que fazer todos os anagramas com A e todos os anagramas com C. Se eu fizer todos os anagramas com A nessa posição, eu vou ter aqui para frente uma permutação, vou colocar o A de azul, eu vou ter aqui uma permutação de 5. O que eu estou falando? Que eu tenho 5 fatorial, eu posso escrever 120 anagramas começados com A. Só ir trocando as letras A de posição. Então, todas as letras começadas com A, todas as palavras começadas com A, vão ser anteriores às palavras começadas com C, que vão ser anteriores às palavras começadas com M, né? Então, vamos caminhar mais aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já fiz todos os anagramas com A nessa posição. Eu quero que comece com M, então preciso passar para frente. Passando para frente é a C. Tem que ser nessa ordem. Então, vou fazer todos os anagramas com C nessa casa. Também tem uma permutação de 5. Que eu tenho outro 5 fatorial que dá outro 120. Até agora, já escrevi 240 palavras. Eu quero mais, Então, por que eu quero mais? Eu quero que comece com M. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar com M. Repare que eu quero que meu anagrama comece com M. Se eu fizer uma permutação de 5 aqui, eu vou estar escrevendo todos. Eu não quero todos os anagramas, eu não quero passar para frente. Eu quero que o M esteja aqui. Eu quero mais do que o C, eu quero mais do que o A, mas eu não quero mais que o M. Eu quero que seja o M. Então, se eu quero que seja o M, eu vou vir aqui, cancelar o M da minha contagem aqui e cheguei no M. Chegou no M, começa tudo de novo. Começa lá atrás de novo, começa lá no A. E eu vou discutir a segunda casa. A segunda casa do nome Marcos é a letra A. E se a gente olha em ordem alfabética, a primeira letra não é A, então chegou, não preciso fazer mais nada. É só cancelar o A da minha contagem. Cancela ele lá e cancela ele aqui.
Agora, a terceira casa no nome Marcos tem que ser a letra R. Mas antes de escrever a R, eu tenho que fazer discussões com C, tenho que fazer as discussões com O, para aí sim chegar na letra R. Então, começa lá na primeira. C nessa casa. Eu vou ter, tem que escrever todos, porque eu quero mais do que isso. Permutação de 3, que dá 3 fatorial, que dá 6. E até agora, eu vou ter 246 anagramas. Vamos passar para... Eu quero mais do que isso. Quero mais? Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já escrevi todos os anagramas com C nessa casa. Eu quero mais, então vou passar para o O. Então aqui vai ficar M, A e agora é o O. E agora fica outra permutação de 3. Que dá outro 3 fatorial, que dá outro 6. Agora, se eu pegar 246 e somar com 6, dá 252. E eu quero mais do que isso. Se eu quero mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero mais. Se eu quero mais, então vou fazer assim, ó. Já fiz todos os anagramas com O nessa casa. Então já passei do O. Agora tem que ser a próxima. E a próxima na nossa ordem alfabética é a letra R. Se a próxima na ordem alfabética é a letra R, vai ficar M, A, R. Repare que eu quero que seja R. Eu não quero, se eu fizer todos os anagramas aqui, eu vou estar passando para frente. E eu não quero passar para frente. Eu quero que o R esteja nessa casa, porque no nome Marcos o R está nessa casa. Então eu cheguei, eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso cancelar o R da minha conta. Agora começa tudo de novo. Eu quero agora a quarta casa. A quarta casa no nome Marcos precisa ser a letra C. E se você olhar em ordem alfabética, já é o C nessa casa. Se já é ele, eu não preciso fazer permutação, porque já é ele. Então já chegou na casa que eu quero. Então já chegou na casa que eu quero, eu só preciso cancelar a letra. Agora, a quinta casa. A quinta casa no nome Marcos tem que ser a letra O. E se você olhar aqui, já é o O. A próxima casa já é o O. Se já é, eu não tenho permutação para fazer, é só cancelar o que eu tenho. Sobrou só a letra S, então sobrou a letra S. E cuidado que isso aqui é um caso, que todo mundo erra por causa dele. Então eu tenho 253. Então o nome Marcos está na posição 253, que é essa a nossa resposta. 253. Ok? Vamos para mais uma agora em sentido oposto isso que nós fizemos. Olha só o que ele fala. Apesar que a resolução é parecida, colocando os 720 anagramas do nome Marcos em ordem alfabética, qual é a posição do anagrama? Qual é a posição? Não, ficou feio. O anagrama da posição 120, 121 e 400. Aqui vai tudo. Então, antes de começar, pega a primeira palavra. A primeira palavra é AC, M-O-R-S. Essa é a primeira palavra. Só que agora eu não quero um nome, eu não quero chegar no nome. Eu quero chegar numa posição. Se eu quero chegar numa posição, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira posição é a 120. Mas se eu pegar assim, anagramas começados com A e fizer aqui uma permutação de 5, já é 5 fatorial, que é 120. Repare aqui que esse é o meu primeiro anagrama. Mas quando eu fiz a permutação com A nessa casa, bateu em cima de 120. Se bateu no 120 e eu quero a posição 120 e eu estou escrevendo em ordem alfabética, se eu estou escrevendo em ordem alfabética, então, se eu estou em cima da palavra 120, então quer dizer que começa com A. Se começa com A, então a palavra que está na posição 120, por que começa por A? Porque eu estou em cima.
Eu escrevi todos os anagramas e uma delas é o que eu quero. Se uma delas é o que eu quero, tem que começar com A. Começou com A. Mas como eu estou escrevendo em ordem alfabética, a 120 foi a última a ser escrita. Se a 120 foi a última a ser escrita, sobraram essas letras aqui, ó. Se é a última, eu tenho que só escrever de trás para frente, porque aí vai ser a última. S, R, O, M, C. Essa é a última. Então, se essa é a última, colocando em ordem alfabética, agora ele também discute uma 121. Posição 121. A 121 é a próxima depois disso. Então, a próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é a próxima depois disso, já fiz todos os anagramas começados com A. Já fiz todos. A próxima tem que começar com C. Se tem que começar com C, essa é a próxima começa com C. E nós já vimos lá no exercício anterior que eu escrevo aqui com C até 240. Mas eu não quero essa 240, eu quero a posição 121. Se eu quero a posição 121, é a primeira palavra que começa com a letra C. A primeira palavra que começa com a letra C, começa com a C. Então já tem que tirar o C. É só escrever nessa ordem crescente que tem aqui, ó. A, M, O, R, S. Essa é a minha primeira palavra começada com C, que é em ordem alfabética. Mas vamos comparar aqui agora, vamos atrás da 400. Então, posição 120, posição 121. Agora a posição 400, eu posso fazer outra permutação aqui, ó. Permutação de 5 dá um 5 fatorial, que dá um 120. Olha só, com o que eu tenho antes, com o que eu tenho agora, foi para 240. Eu quero mais, eu quero 400. Então, vamos passar o traço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz todos os anagramas começados com A, todos com C. Agora eu tenho que passar para frente. Passar para frente vai ser a letra M, que é a próxima letra. E se eu fizer todos os anagramas começados com C, com M, permutação de 5, que dá 5 fatorial, que dá 120, com 240 que eu tenho antes, dá 360. Eu quero 400, então eu quero mais, vou fazer mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz todos os anagramas com M, já fiz todos, então passo para a próxima. A próxima é a letra O. Se a próxima é a letra O, se eu fizer uma permutação de 5 aqui, vai ficar 5 fatorial, que dá 120. E se eu somar com o que eu tenho antes, dá 480. Eu quero 400 e a soma de tudo deu 480. Passou. Vê que o raciocínio agora é diferente. Se passou, gente, eu não quero todos os anagramas começados com O. Porque se eu fizer todos, vai passar o que eu preciso, que é o 400. Se vai passar, eu não posso fazer todos. Então o O já não preciso mexer mais nele. O O é a minha primeira palavra, a minha primeira letra. Se o O é a minha primeira letra, eu já vou começar a discussão da segunda letra. Começando a discussão da segunda letra, e vou começar tudo de novo. Então, faço assim, ó, o A nessa casa. Vem aqui, permutação de 4. Permutação de 4 é 4 fatorial, que dá 24. Se eu pegar o que eu tenho antes, 360, e somar com 24, vai dar 384. Eu quero mais, eu quero chegar na 400. Se eu quero chegar na 400, vamos passar traço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já fiz todos os anagramas com A nessa casa. Se eu já fiz todos, passa para a próxima, que é a letra C. Então, o O já é fixo, passo para o C. Se eu fizer uma permutação aqui de 4, repare agora que vai dar um 4 fatorial, que vai dar 24. E se eu somar o que eu tenho antes, 384, com 24, vai dar 8, 10, 408. Vai passar. Se vai passar, eu não preciso disso, eu não quero que passe, eu quero chegar na posição 400. Então, se passa, eu não preciso. Então, o C
Eu não preciso de todos os anagramas com C nessa casa. Se eu não preciso de todos os anagramas com C nessa casa, o C fica fixo. Eu não preciso de todos, o C já é o suficiente. Então, começa tudo de novo. Começa a discussão lá na primeira. Com A nessa casa. Então, vai uma permutação de 3. Sempre que você mudar de casa, vai começar tudo de novo, que é 3 fatorial, que dá 6. 384 com 6 dá 390. Eu quero 400, então eu quero mais. Se eu quero mais, vamos passar mais tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já fiz todos os anagramas com A. Agora eu passo para o M, porque o C já está sendo usado. Então, o O já está fixo, o C também já está fixo, passei para o M. Permutação de 3. Permutação de 3 é 3 fatorial, que dá 6 também. 390 com 13 com 6, 396. Então, passo mais traço. Eu quero 400. 3, 4, 5, 6. Já fiz todos os anagramas com M. Agora eu passo para a letra R. Passando para a letra R, eu vou ter que o O e o C é fixo. Passo para a letra R. E se eu fizer uma permutação de 3 aqui, que vai dar mais 6, que vai dar 402, né? 396 com 6, 412. Passou eu não quero. Então, se passou eu não quero, o R já fica fixo. Porque se eu fizer todos com R, vai passar o que eu preciso. Então, o R já ficando fixo, eu cancelo ele da minha contagem lá. Então, agora começa a discussão tudo de novo. Volto lá no A. Voltando lá no A, o A nessa casa. Permutação de 2. Permutação de 2 é 2 fatorial, que dá 2. Então, eu vou ter 396 com 2, 398. Eu quero 400, então eu quero mais. Se eu quero mais, eu já fiz todos os anagramas com A nessa casa. Agora eu passo para o M. Então, vamos passar o traço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O já é fixo, C já é fixo, R já é fixo. Já fiz todos com A, agora passei para o M, que é a próxima. Então eu tenho uma permutação de 2, que é 2 fatorial, que é 2. E se eu somar com o que eu tenho antes, 400. Está em cima, gente. Se está em cima, eu já sei que começa com OCRM. Se está em cima, já começa com OCRM. Então, eu vou cancelar o M ali, ó. Se está em cima, já começa com OCRM. Sobrou A e S. Sobrou A e S, a minha palavra, então, vocês viram que eu escrevi duas palavras. Então, pode ser AS ou SA. Pode ser qualquer uma das duas. Mas lembrando que, como eu estou escrevendo em ordem alfabética, a última palavra foi a palavra posição 400. E se a última palavra, se eu colocar em ordem alfabética, primeiro vem a de cima e depois vem a de baixo. Então, quer dizer o quê? Que não é a de cima. Então, vai ser SA. Essa é a palavra que está na posição 400. OCRM-SA. Essa é a posição 400 e respondemos todas as perguntas ali. Ok? Gente, tranquilidade com essas questões de permutação, que elas são parecidas, ainda mais essas duas últimas. O jeito de resolver é sempre o mesmo. Na dúvida, pega outras questões parecidas, tem na apostila de vocês. Pega um monte de questões parecidas com essa e faça. E vocês vão ver que o método de resolver é sempre o mesmo, destacando letra por letra, da esquerda para a direita. E sempre que mudar de casa, começa uma discussão nova. Ok? Vamos passar para frente. Pessoal, vamos falar agora de permutação com repetição. A permutação com repetição
repetição. Ela é até mais simples que a permutação simples. Porque a ideia de permutação com repetição é que ela tem elementos repetidos, ó, então já ficou mais simples. Se eu perguntasse assim, ó, quais os anagramas do nome Ana? Se fosse perguntado quais os anagramas do nome Ana, seria bem fácil de ver, porque eu teria o próprio nome Ana, né? Eu poderia colocar os dois As no início e terminar com N, ou os dois As no final e começar com N. Não teria outro caso, né? A quantidade de anagramas aqui é somente 3. Porque se eu trocar os dois As de posição, não faz diferença. Essa é a ideia da permutação com repetição. E é aquilo que nós falamos lá atrás, se vocês prestarem atenção. Se a troca de ordem não faz diferença, nós vamos dividir pela permutação deles. Então, a ideia de permutação com repetição é essa. Colocando aqui a fórmula só para que vocês gostam de fórmula. A permutação de N coisas com alfa, beta, gama e vamos até o lambda repetições é o que? N fatorial sobre o produto do fatorial de cada uma dessas repetições até chegar no lambda. Esse N aqui representa para a gente o total de coisas, e alfa, beta, gama, lambda, tudo aqui são as repetições. Essa é a ideia da permutação com repetição. Então, vamos para as perguntas aqui. Se fosse a primeira, quantos anagramas tem? Fechar 2 pontos. Item A. Ana. Nós já fizemos isso, mas só para usar a fórmula. Se eu quero saber quantos anagramas tem o nome Ana, permutação de 3 com 2 repetições, que é 2 As. Então ficaria 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então desce o 3 para o 2. 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancelo fatorial com fatorial, a resposta dá 3, que era o que a gente já tinha achado. Vamos colocar aqui um item B. Quantos anagramas tem a palavra barril? Barril agora tem 6 letras. Se tem 6 letras, permutação de 6. Só que nós temos 2 repetições de R. Então vai ficar assim, ó, 6 fatorial sobre 2 fatorial. Desce o 6 para o 2. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancelo 2 fatorial com 2 fatorial, multiplico, vai ficar 30. Né? 6 vezes 5, 30, aqui ficou 12, que é 30. 30 vezes 12 dá 360. Isso aí. Item C. Quantos anagramas tem a palavra banana? Banana também tem 6 letras. Se tem 6 letras, permutação de 6. Só que tem 3 repetições de A e 2 repetições de N. Então ficou 6 fatorial sobre 2 fatorial. Vou colocar em ordem ali. 3 fatorial vezes 2 fatorial. A ordem foi enunciada, né? 6 vezes 5 vezes 4. Desço até o 3. Porque eu tenho um 3 fatorial para cancelar. O outro eu só desenvolvo. 2 vezes 1. Posso cancelar 3 fatorial por 3 fatorial. 4 dividido por 2 fica 2. Então, multiplicando, vai ficar 60. Quantos anagramas tem a palavra bombom? Bombom também tem 6 letras. Só peguei palavra com 6 letras. Então, permutação de 6. 2 repetições de B. 2 repetições de O e 2 repetições de M. Então, vai ficar assim, ó. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial.
6 fatorial, vou roubar aqui e falar que ele é 720. Roubar não, vou colocar o resultado. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Que é 720 dividido por 8. Então ficou 90. Ok? Bem tranquilo, né? Agora, continuar aqui mais um... Vamos dar mais um problema aqui, que isso aqui é interessante. Dos anagramas do nome Teodoro, vamos colocar o NTA aqui, ó. Quantos começam com consoante? Quantos começam com consoante? Se a gente pega o nome Teodoro, ele tem 1, 2, 3 consoantes. Então, passa os traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? 7 letras tem 3 consoantes. Se eu quero que comece com consoante, pode começar com qualquer uma das 3 consoantes, não é isso? Eu tenho consoante T, D e R. Então, 3 possibilidades. 3 possibilidades. 3 tutorial, porque eu estou discutindo para uma vaga só. E as outras letras, são 6 letras, podem misturar à vontade. Permutação de 6. Só que eu tenho 3 repetições de O. Então, permutação de 6 com 3 repetições. Vai ficar 3 vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial e vou multiplicar isso. Aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 20, que vai dar 360. Ok? Esse é o item A, né? Porque agora eu quero dos anagramas do nome Teodoro, item B, quantos começam com vogal? Quantos começam com vogal? Se eu quero saber quantos deles começam com vogal, vou reescrever a palavra aqui só para a gente não perder foco da escrita. Teodoro. Começar com vogal, então 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho quantas vogais no nome Teodoro? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vogais. Só que começou com essa vogal, com essa vogal e com essa vogal, como todas essas são vogais O, não faz diferença. Então, quando a gente fala de começar com vogal e a gente está escrevendo, eu só vou ter a vogal E e a vogal O. Então, aqui eu vou ter 2 possibilidades. Agora, aqui para frente, eu tenho 6 letras, permutação de 6, só que eu tenho repetição. Olha o que acontece. Se começar com a vogal E, eu vou ter 3 repetições de O. Se começar com a vogal O, eu vou ter 2 repetições de O. Estão vendo a confusão? Se começar com E, a repetição é 3. Se começou com O, a repetição é 2. Se acontecer isso, se está dando essa duplicidade, faz separado. Faz os anagramas começados com O, que eu vou ter 2 repetições de O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se falar começados com a vogal E, eu vou ter permutação de 6 também. Só que agora são 3 repetições de O. Ok? Vamos resolver cada um dos casos e o resultado final vamos somar. No primeiro caso vai ficar o quê? 6 fatorial sobre 2 fatorial. 720 dividido por 2, 360. E no segundo caso, 6 fatorial dividido por 3 fatorial. 720 dividido por 6, que dá 120. Juntando isso tudo,
Nossa resposta aqui é 480. Então, nós vamos ter 480 anagramas nessa situação. Ok? Vamos para a próxima. Na figura abaixo, representada a parte da planta de um bairro, Marina deve caminhar de sua casa ao shopping por onde pretende ir ao cinema. De sua casa ao shopping, onde pretende ir ao cinema. Por um dos caminhos mais curtos. Quantos são os possíveis caminhos que a Marina para ir? Olha o item A, da casa da Marina ao shopping, e o item B, de sua casa ao shopping, passando pela casa da Renata. Então vamos responder o item A, depois nós preocupamos com o B. O item A pergunta de quantas maneiras diferentes ela pode ir de sua casa ao shopping. Quando fala da casa dela ao shopping, o que ela pode fazer? Ela pode fazer isso, ela pode fazer isso, ela pode vir aqui pelo meio, né? Ela pode andar até no final, fazer isso, fazer isso. Como é caminho mais curto, e apesar que isso aqui não precisa falar, né? Que a Marina não vai fazer isso aqui, né? Ela sempre está indo direto para o seu alvo. Então, acaba que ela vai ter que fazer só os caminhos que chega lá, né? Ela não vai... Sim. Senão ela vai chegar aqui e ficar no loop infinito e nunca chegar lá. Então, você vai ter infinitas possibilidades. A ideia é ela sair da sua casa e ir direto para o shopping. Mas se você olhar bem, se ela fizer esse caminho, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos para a direita. E 1, 2, 3, 4, 5. E ela vai ter que subir 5. Mas se ela fizer aqui, ela vai ter que subir os mesmos 5 e direita a mesma quantidade, 6 vezes. Se ela vier aqui pelo meio, a mesma coisa. Então, o caminho da Marina ir para shopping é sempre direita 6 vezes, direita 6 vezes e subir 5. Subir 5, 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões. Esse é o caminho que ela tem que fazer, deslocar para a direita 6 vezes e subir 5. Se esse é o caminho, mas ela não precisa fazer nessa ordem, direita, subir. Ela pode misturar isso. Se ela pode misturar, permutação. Permutação de 11 coisas, com 6 repetições de D e 5 repetições de S. Então, vai ficar o que aqui pra gente? 6 fatorial, 11 fatorial, que é o total de coisas, sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial. Vou descer o 11 para o 6. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Sobre 6 fatorial e o 5 eu vou escrever ele desenvolvendo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou cancelar o 6 com 6. Olha só, 2 vezes 4 é 8. O 5 com o 10 para ficar 2. E o 3 e o 9 para ficar 3. Multiplicando isso, vai ficar o quê? 6 vezes 7. 6 vezes 7 é 42, né? 42 vezes 11. 42 vezes 11 vai ficar 462. Não é isso? 462. Vamos para a prova. Entenderam, gente? Só reunir qual é o deslocamento e depois perguntar isso. Vamos para o item B, que também tem item B. Agora, o que ele falou? De quantas maneiras que a Marina, caminhos da Marina ir de casa ao shopping. Então, o caminho dela é chegar no shopping, mas ela tem que passar antes pela casa da Renata. Se ela tem que passar antes pela casa da Renata, nosso caminho vai ser assim, ó. Marina para a Renata, de Renata para o shopping. Então, primeiro, Marina para o shopping, Marina para a Renata. Marina para a Renata é 1, 2, 3, 4 direitas e subir 3. Então, direita 4, 1, 2, 3, 4 e subir 3. Chegou na Renata, o que ela precisa fazer? 2 para a direita e subir 2. Então, direita 2 vezes,
subir 2 vezes. Então, cuidado com isso, porque eu não posso fazer uma permutação com isso aqui completo, porque senão volta no resultado lá de cima. Ela precisa fazer isso para depois ela fazer isso. Então, primeiro eu tenho uma permutação de 7 coisas com 4 repetições e 3 repetições, e depois eu tenho uma permutação de 4 coisas com 2 repetições e 2 repetições. E o que eu faço com isso? Multiplico, porque tem que acontecer as duas coisas para ela chegar no shopping. Tem que acontecer juntos. Então, vamos resolver cada um desses casos aqui. Dá para resolver tudo junto, não precisa fazer isso separado. Não, 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 vezes 1. Simplificando 4 com 4, 2 vezes 3 é 6. 2 fatorial com 2 fatorial, 4 com 2 vai ficar 2. Multiplicando, vai ficar 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. 35 vezes 6, 35 vezes 6, 35 vezes 6, nós temos 210 casos, que é a nossa resposta final. Pessoal, permutação com repetição não tem mistério, só aparece nesses dois tipos. E sempre atenção quando for misturar coisas parecidas. Claro, aparece em outros casos, mas é mais claro você ver que tem coisas iguais para misturar. Ok? Então, vamos para frente. Tem mais permutação, vamos para frente aí. Pessoal, começando o nosso último caso de permutação, a permutação circular. A permutação circular ela é a mais simples para a gente. Vocês vão ver que até os tipos de exercício caem com ela, que aparecem muitas vezes. Quando falar da permutação circular, vamos tentar ver assim, de quantas formas diferentes? De quantas não? Quais? Quais as formas que 3 pessoas podem sentar em uma mesa redonda? Sempre quando falar permutação circular, ele vai destacar essa mesa redonda, viu? Então não tem muito segredo. De quais ações 3 pessoas podem sentar em mesa redonda? Então vamos pegar assim, ó, a primeira mesa aqui. A primeira mesa que eu tenho, vou colocar 3 pessoas, A, B e C. Se eu colocar outra mesa aqui, eu vou trocar o A e o B de posição. Vai ficar o B lá em cima, o C aqui embaixo, o A aqui e o C aqui. Gente, as duas são posições diferentes. Por quê? Eu falei lá em cima, lá embaixo, mas a gente vai comparar aqui somente a mesa. Porque olhando esse primeiro modelo, eu tenho A em ordem alfabética, a ordem em sentido horário. A, B, C. Olha aqui a partir de A, C, B. A, B, C, A, C, B. Já é coisa diferente. Agora, se eu mudar o A e o C de posição, o A, C de posição, se você olhar em sentido horário, fica A, B e C. Esses dois casos aqui, o primeiro e o último, são iguais. Para a gente, quando fala de permutação circular, eles são iguais. Dá para a gente ver que são uma posição diferente. Mas como aqui está falando que é circular, uma mesa redonda, eles representam a mesma coisa. Porque se a gente olhar a comparação deles no círculo, é a mesma coisa. Ok? Isso que traz para a gente a permutação circular. A permutação circular vai preocupar somente com essas pessoas na mesa. Não vou preocupar com a posição deles no espaço, né?
aqui olhando de cima, dá para ver que o A está em cima e o A está aqui embaixo. Se a gente fosse olhar no espaço, veria que é coisa diferente. Mas no circular, vê que esses dois casos aqui são diferentes e esses dois casos aqui são iguais. Mesmo olhando assim, vê que o A está em posição diferente. Ok? Vamos olhar somente a mesa. Então, falando da fórmula de permutação circular, que é isso que vocês gostam, a permutação circular de n coisas é n menos 1 fatorial. Ou permutação circular de n coisas é n fatorial sobre n. Normalmente eu uso só a primeira. E depois eu vou explicar um jeito de não usar nenhuma das duas. Mas não é coisa difícil, não. Então, vamos lá. Olha só, se perguntar para vocês de quantas formas diferentes, de quantas formas 5 pessoas podem sentar em torno de uma mesa redonda. 5 pessoas sentando em torno de uma mesa redonda. Vamos passar um traço aqui e falar assim, ó, por fórmula no primeiro membro e sem fórmula no segundo membro, na segunda parte. Por fórmula é fácil, 5 pessoas em torno de uma mesa redonda, permutação circular de 5, que ficaria 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então elas podem sentar de 24 formas. Pensando aqui de outro método de fazer isso. Gente, a ideia da mesa circular é porque ela não tem ponto de referência. Se ela não tem ponto de referência, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, eu pego alguém como ponto de referência. Eu falo assim, ó, eu coloco essa pessoa como fixo. Se ela for fixa e ela não mudar de lugar, sobram 4 pessoas para mudarem de lugar. 4 pessoas para mudarem de lugar, permutação simples de 4, que é 4 fatorial, que é 24. E sempre dá para fazer para esse método de baixo, esse método aqui. É só pegar alguém como referência, aí você não precisa memorizar a permutação circular, é só usar a permutação simples. Vamos para outro exemplo aqui. Outro exemplo. Outro exemplo para a gente aqui é falar assim, ó, um grupo com 5 homens e 5 mulheres. De quantas maneiras essas pessoas podem sentar juntos? De quantas maneiras essas 10 pessoas podem sentar em uma mesa redonda? Em uma mesa redonda. Se um homem não pode sentar do lado de outro homem. Não pode sentar do lado de outro homem. E aí fica bem tranquilo. Um homem não pode sentar do lado de um homem, não pode sentar do lado de outro homem. De quantas um grupo de 10, um grupo com 5 homens e 5 mulheres, de quantas maneiras essas 10 pessoas podem sentar ao lado, sentar em uma mesa redonda, se um homem não pode ficar do lado de um homem. Então a mesa redonda, 10 pessoas na mesa. Então a mesa redonda, 10 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10 pessoas falam assim, ó, homem aqui, homem aqui. Um homem não pode sentar do lado de outro homem. Então mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui, mulher aí. Aí, as 5 mulheres e 5 homens. Gente, para evitar usar a forma de permutação circular, eu vou pegar esse homem aqui e colocar ele como fixo. Se esse homem é fixo, os outros homens podem misturar nas vagas deles e as mulheres também misturar nas vagas delas. Os homens misturando na vaga deles, permutação de 4.
porque são 4 homens e 4 vagas. E as mulheres, 5 mulheres e 5 vagas. Permutação de 5. Só multiplicar isso. Ficaria então 4 fatorial e 5 fatorial, que daria 24 vezes 120. 24 multiplicado por 120 vai dar 2.880. É só isso. Pessoal, questões de permutação são bem tranquilas. Claro, não perde na interpretação. Acostume com esse título, né? E no mais é praticar, fazer vários exercícios diferentes para não confundir e saber quando está cobrando permutação. Permutação é o quê? A quantidade de coisas tem que ser igual à quantidade de vagas. Se você lembrar sempre disso, você não erra a questão de permutação. Ok? Então, obrigado. Até a próxima.